Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Nesse mundo, existem monstros que não sofrem dano com armas ou explosivos normais. Eles trouxeram o caos total pra Terra, e parecia que ninguém podia parar eles. Mas como sempre, quando a coisa fica feia, a humanidade encontra um jeito. De repente, começaram a surgir umas portas mágicas em vários lugares, cada uma com uma cor diferente dependendo da raridade. Quem entrava nessas portas podia virar um jogador, ganhando poderes absurdos para enfrentar os monstros. No começo, os jogadores deram conta do recado, mas um dia apareceu um portal de onde saíram criaturas tão fortes que nem todos os jogadores juntos conseguiram dar conta. Foi aí que o protagonista da nossa história, Subaru, entrou em cena. Ele destruiu o chefe supremo dos monstros com um único golpe, como se fosse um personagem overpower de anime. Tudo graças ao poder que ganhou ao atravessar uma porta única de arco-íris. Mas como ele ficou tão forte assim? Bora voltar um pouco no tempo e entender melhor essa jornada. A cena volta pra quando Subaru tinha 15 anos. Ele estava jogado no sofá vendo TV com Taiga, que tinha 13. Os dois assistiam a uma entrevista com um jogador famoso, um cara conhecido como Osaka. Subaru estava vidrado, super empolgado, falando sem parar sobre os feitos incríveis desse cara. Taiga, por outro lado, achava ele insuportável. De saco cheio, ele solta que os dois nem são irmãos de verdade, já que não compartilham o mesmo sangue. Isso atinge Subaru em cheio, que na hora fica quieto e com uma expressão meio triste. Na TV, o entrevistador pergunta pro Osaka sobre um portão misterioso que apareceu dentro de uma mansão. Ele explica que descobriram esse portão tarde demais, e isso fez com que criaturas mortais escapassem. Como armas normais não serviam pra nada contra elas, o estrago foi grande. 16 pessoas morreram. Só quem passa pelas chamadas Portas do Julgamento pode se tornar um jogador e ter poder suficiente para derrotar esses monstros. Osaka menciona que esses portões têm um tipo de cronômetro e, quando o tempo se esgota, as criaturas saem para atacar. Ele assume que cometeu um erro recentemente, quando uma criatura conseguiu escapar, mas garante que ele e sua equipe estão fazendo de tudo para entrar nesses portões antes do tempo acabar e eliminar as ameaças. Mesmo carregando a culpa pelas vidas perdidas, o entrevistador elogia o jogador por ter conseguido matar a criatura que escapou com um único golpe, impedindo que mais gente morresse. Osaka, embora arrependido, aceita os elogios e reforça a importância de relatar qualquer aparecimento de portões misteriosos o mais rápido possível para evitar tragédias no futuro. Falando em nome da equipe, ele lembra que os jogadores arriscam a vida todos os dias para proteger as pessoas desses monstros assustadores. Subaru, assistindo tudo isso, fica ainda mais inspirado pela coragem de Osaka e dos outros jogadores. Esses portões para outro mundo surgiram 5 anos atrás, abrindo caminho para monstros que armas normais não conseguiam derrotar. Desde então, a humanidade passou a depender dos jogadores para se defender. Quem entra nas portas do julgamento pode virar um jogador, e essas portas aparecem junto com os portões dos monstros. Elas são divididas em 3 categorias: ouro, prata e cobre. Os que passam pelas portas douradas são os mais fortes e respeitados. O entrevistador então pergunta para Osaka como alguém pode ser escolhido para atravessar uma dessas portas. Ele responde que só quem prova ser forte o suficiente pode entrar. Taiga, sentado do lado de Subaru, começa a rir e tira sarro dele, dizendo que ele nunca teria força para passar por nenhuma porta. Mas de repente, uma porta dourada brilhante surge bem na frente de Subaru, deixando todo mundo em choque. Subaru ficou atordoado, sobrecarregado pela situação, mas mesmo assim deu um passo à frente e agarrou a porta, decidido a abrir e mudar o rumo da própria vida. Só que bem na hora em que ele estava prestes a conseguir, Taiga o empurrou de lado e aproveitou a chance para si. Num piscar de olhos, o garoto entrou pela porta dourada, roubando de Subaru a única oportunidade que ele tinha de transformar seu destino. 3 anos se passaram. Taiga se tornou o jogador mais jovem a alcançar o nível ouro, ganhando respeito e admiração de todo mundo. Enquanto isso, Subaru vivia uma realidade completamente diferente, sendo alvo de bullying de 3 jogadores de nível cobre. Eles amarraram ele com uma corda e o usavam como alvo de zoação, se divertindo às custas da humilhação dele. E como se já não bastasse, Taiga apareceu na cena acompanhado de uma garota. Mas, ao invés de ajudar, ele só ficou olhando e zombando de Subaru. Cheio de desprezo, disse que se sentia envergonhado de chamá-lo de irmão. Como se isso não fosse o bastante, ele ainda atacou Subaru com seu golpe especial, um ataque poderoso comparável à lendária espada dourada de Osaka. O impacto foi tão forte que Subaru desmaiou na hora. Antes de ir embora com a garota, Taiga soltou friamente que não se importava se os jogadores de cobre matassem Subaru ali mesmo. Sem reação, o deixaram jogado no chão, e os espectadores ao redor apenas observavam com pena, se perguntando como alguém podia levar uma vida tão miserável. No dia seguinte, as notícias anunciavam que 4 novos portões para outro mundo tinham aparecido, e Taiga destruiu todos eles sozinho. Naquela noite, durante o jantar, os pais deles comemoravam as conquistas de Taiga, elogiando-o por trazer honra para a família.
A mãe dele dizia, orgulhosa, que se sentia sortuda por ter dado à luz um filho tão brilhante, diferente de Subaru, que era um verdadeiro fracasso. O pai também menosprezava Subaru, descartando qualquer valor que ele pudesse ter. No meio da refeição, Taiga percebeu que sua água de marca cara tinha acabado. Sem nem pensar duas vezes, ele foi até a gaiola, um quartinho minúsculo onde Subaru era forçado a viver, e ordenou que ele fosse buscar a água certa. Com um sorriso cruel, deixou bem claro que Subaru sempre seria seu animal de estimação, alguém sem valor nenhum. Enquanto caminhava pelas ruas, Subaru refletia amargamente sobre tudo aquilo. Ele lembrava das condições horríveis em que vivia. Um cubículo minúsculo que não o protegia nem do calor insuportável do verão, nem do frio cortante do inverno. Seus pais o tratavam como um simples servo, e Taiga via ele como um inseto insignificante. Arrependimento era tudo o que ele sentia por não ter conseguido entrar naquela porta dourada anos atrás. Agora, sem esperança, começou a considerar que talvez a única saída fosse dar um fim à própria vida. No meio desses pensamentos sombrios, 3 jogadores de nível cobre apareceram. Eles tinham acabado de voltar de uma luta contra um portão, e as cicatrizes pelo corpo deixavam isso bem claro. Quando notaram Subaru, decidiram descontar o cansaço e a frustração nele, como se fosse nada mais que um brinquedo. Armados com espadas, começaram a persegui-lo, atacando sempre que podiam. Subaru tentava correr, mas cada golpe o deixava mais ferido, mais exausto. Sangrando e tropeçando pelo caminho, ele percebeu que sua vida estava por um fio. Então, ironicamente, mesmo depois de pensar tanto em acabar com tudo, agora que a morte realmente estava diante dele, Subaru sentiu pela primeira vez em muito tempo o medo de desaparecer para sempre. Do nada, uma onda de força de vontade invade Subaru. Ele não quer mais morrer. Os jogadores cercam ele num beco sem saída, atacando sem piedade enquanto ele implora por sua vida. Mas então, algo inacreditável acontece. Bem na frente dele, 4 portas do julgamento surgem do nada. 3 delas são as já conhecidas: ouro, prata e cobre. Mas a quarta se destaca. Uma porta do arco-íris. O aparecimento repentino dessa porta não só paralisa todo mundo, mas também corta um dos jogadores de cobre ao meio, como se a própria existência dela fosse uma lâmina mortal. Os outros 2 jogadores, chocados e assustados, começam a especular. Será que essa porta do arco-íris é ainda mais poderosa que a dourada? A ideia de um poder tão absurdo faz com que os 2 avancem desesperados para tentar alcançar a porta. Mas tem um detalhe: a maçaneta está do lado de Subaru. Ele, que há poucos segundos tinha aceitado sua própria morte, agora vê essa porta como um símbolo de uma segunda chance. É a oportunidade de recuperar tudo o que foi tirado dele: sua honra, seu status, seu poder, sua dignidade. Sem pensar 2 vezes, ele agarra a maçaneta e entra pela porta do arco-íris, deixando os jogadores de cobre atônitos, olhando enquanto aquele que eles tratavam como um inseto desaparece no desconhecido. Do outro lado da porta, o julgamento da porta do arco-íris começa. Subaru se vê em um lugar completamente diferente de qualquer coisa que já tinha visto antes. Diante dele, uma figura bizarra. O corpo lembra o de um Anano, com braços e pernas, mas o rosto não tem olhos, boca, nada. Só um vazio assustador. A criatura, que se chama Vanquish, olha para o estado deplorável de Subaru, todo machucado e ensanguentado. Com um simples movimento de mão, ele restaura o coração, os pulmões e as pernas do garoto, devolvendo a força ao seu corpo. Subaru sente a energia voltando, se levanta, encara a figura diante dele, e no instante em que seus olhos, ou a falta deles, se cruzam, sente um arrepio de puro medo. A ficha cai. Ele atravessou a porta, e agora não tem mais volta. O julgamento começou. A história faz uma pausa e volta para a entrevista com Osaka. O entrevistador pergunta sobre o que existe dentro das portas do julgamento. Osaka explica que, no caso dele, o interior da Porta Dourada era um enorme castelo medieval, feito inteiramente de ouro. Ele também revela que cada porta tem um governante, uma entidade que comanda aquele domínio. Para passar no julgamento e sair de lá como um jogador, é preciso conseguir a aprovação desse governante. De volta ao interior da Porta do Arco-Íris, Subaru encara a criatura à sua frente e percebe que ela deve ser o governante desse lugar. É esse ser que decidirá seu destino. As palavras de Osaka ecoam na mente dele. Ele sabe que, para ser aceito, precisa desafiar o governante e provar seu valor. Mas a figura diante dele é simplesmente monstruosa. Como diabos ele vai conseguir sequer acertar um golpe? Vanquish percebe a hesitação de Subaru e quebra o silêncio. Por que você não está se preparando para lutar? Subaru engole seco e responde, meio sem jeito, que está bem, mas o governante não parece convencido. Então comece agora. O julgamento não vai esperar por ele. Subaru não conseguia entender. Ele nunca tinha ouvido falar de uma porta do arco-íris antes. O que aquilo significava? Vanquish, no entanto, não estava nem um pouco impressionado com a hesitação dele. Sem aviso, fez um movimento súbito, liberando uma pressão absurda que deixou Subaru apavorado. O garoto sentiu na pele o quão insignificante ele era diante daquele ser. Como ele poderia sequer tocar um governante tão poderoso? Mas Vanquish não estava ali para brincadeira. Sem paciência, exigiu que Subaru atacasse de novo. O garoto tentou se mover,
mas suas pernas tremiam. O governante estreitou os olhos, avaliando a cena. Como alguém tão inseguro pode ter sido escolhido por essa porta? Querendo empurrá-lo ainda mais para fora da sua zona de conforto, Vanquish jogou várias espadas no chão, perto dele. Escolha uma e lute. O governante então deu duas opções bem claras: lutar e provar seu valor, ou sair pela porta atrás dele e voltar para sua vida patética de antes. Subaru ficou parado, olhando as espadas, a mente um caos total. No fim, sua insegurança venceu, com as mãos tremendo. Ele pegou a maçaneta da porta para sair, mas antes que pudesse girá-la, Vanquish o impediu. O governante parecia intrigado. Você desejou poder, você queria mudar sua vida, e agora quer voltar para a mesma miséria que tentou escapar. Essas palavras atingiram Subaru em cheio. Ele sentiu um aperto no peito. O medo, a dúvida, a frustração, tudo o estava sufocando. No fim, ele se virou e decidiu abandonar o julgamento de vez. Quando Vanquish viu a cena, balançou a cabeça decepcionado. Inseto! Essa única palavra foi como uma faca cravada no peito de Subaru. Instantaneamente, ele lembrou de todas as vezes em que foi humilhado, pisoteado, tratado como nada. Sua visão ficou turva de raiva. Sua respiração ficou pesada. Algo dentro dele quebrou. Com um grito de fúria, ele começou a esmurrar a porta com toda a força, descarregando anos de frustração. Você tá me chamando de inseto? Berrou tremendo de ódio. Só porque você é forte, acha que pode zombar de mim? Vanquish apenas sorriu, provocando ainda mais a fúria de Subaru. Mas essa raiva não era só um surto. Era poder puro e bruto. Subaru avançou, socando um governante com toda a sua força. Um impacto intenso, carregado de energia, explodiu no ar. Vanquish observou o golpe. Após um instante, soltou um som de aprovação. Interessante. Ele confirmou que Subaru tinha passado no julgamento. Antes que o garoto pudesse reagir, Vanquish se aproximou e, sem aviso, mordeu seu ombro. Uma dor absurda atravessou Subaru. Seu corpo inteiro queimava por dentro. Em resposta instintiva, ele mordeu de volta, sem nem pensar. E foi nesse momento que percebeu. Vanquish estava transferindo seu próprio poder para ele. O governante recuou, satisfeito. Você passou no julgamento. Agora, oficialmente, é um jogador. Subaru mal conseguia respirar, o corpo ainda ardendo com a nova força que recebia. Nos veremos de novo, disse Vanquish antes de desaparecer. Uma notificação surgiu diante de Subaru. Habilidade adquirida, molde de sangue, nível 1. A porta começaria a desaparecer em 30 segundos. O chão sob seus pés começou a rachar e desmoronar. Dois jogadores de nível cobre viram a porta do arco-íris começar a se desfazer. Ah, ele falhou, um deles zombou. Patético, mas bem na hora que eles riam, Subaru emergiu da porta, saindo de dentro dos destroços. Os jogadores congelaram. Os olhos de Subaru brilhavam com cores vibrantes, refletindo todas as tonalidades do arco-íris. A aura dele estava diferente. Os dois jogadores, que segundos atrás estavam rindo, agora estavam em choque. Mas o choque logo virou hostilidade. Assim que Subaru saiu da porta, Sari, um dos jogadores de cobre, apontou a espada para ele, furioso. Você roubou nossa oportunidade! Cheio de raiva, ele avançou sem pensar, tentando acertar Subaru com um golpe direto. Mas então algo estranho aconteceu. Subaru desviou sem esforço. Seus movimentos eram tão precisos que parecia que o mundo ao redor dele tinha ficado mais lento. Sari atacou de novo. 1, 2, 3 vezes. Cada golpe com mais força e velocidade. Mas Subaru simplesmente evitava tudo, se movendo como se já soubesse exatamente onde cada ataque ia cair. A luta virou completamente quando, no meio de um dos golpes, Subaru agarrou o braço de Sari no ar, interrompendo com o movimento dele por completo. Sari rangeu os dentes, tomado pela frustração. Sem pensar, largou a espada e tentou socar Subaru direto no rosto. O golpe acertou em cheio, mas Subaru não sentiu quase nada. Foi só uma picada fraca. Nesse instante, uma tela brilhante apareceu na frente dele, pegando-o de surpresa. Era um medidor de HP. HP. 163. Subaru piscou confuso, enquanto lia essa explicação na tela. Se aquele número chegasse a 0, ele ficaria incapacitado. A ficha caiu. Ele precisava se proteger. Precisava lutar estrategicamente. Pela primeira vez, Subaru via o mundo como um jogo. O HP brilhante, os menus detalhados, tudo parecia surreal, mas ao mesmo tempo empoderador. Ele finalmente entendia como os jogadores enxergavam a realidade. E agora, ele fazia parte disso. Sari e seu companheiro também perceberam a mudança, e não gostaram nada disso. O fato de Subaru ter se tornado um jogador de verdade irritava Sari profundamente. Ele sentia que alguém que ele considerava inferior jamais deveria ter esse poder. Furioso, ele ativou sua habilidade mais poderosa, Red Rose. Subaru se preparou quando Sari atacou com ainda mais força. Dessa vez a pancada foi esmagadora. Subaru levantou os braços para bloquear, mas o impacto ainda o fez cambalear. Ele sentiu o corpo estremecer, e por um segundo pensou que ia morrer. Mas então, ele olhou para a tela brilhante. HP 121, 173. Ele tinha perdido uma boa parte da vitalidade, mas ainda estava vivo. O pânico começou a tomar conta. Se continuasse recebendo golpes como aquele, seu HP ia zerar rápido. Do outro lado, Sari ficou paralisado.
Seu Red Rose, uma habilidade forte o suficiente para destruir um carro, mal fez cócegas em Subaru. Isso não pode ser real, murmurou o incrédulo. Seu parceiro, percebendo o que aquilo significava, tentou fazê-lo recuar. Chega, Sari. A porta do arco-íris pode ser mais forte que uma dourada. Não podemos lutar contra isso agora. Mas Sari não queria saber. Seu orgulho não deixava. Não, a gente precisa matar ele enquanto ainda tá no nível 1. Se deixarmos, ele pode ficar ainda mais forte depois. Enquanto os dois discutiam, Subaru sentiu a intenção assassina deles crescendo. Ele não precisava de mais nenhum aviso. Precisava sair dali agora. Ele se virou para fugir. Mas antes que pudesse dar um passo, sentiu algo apertando seu corpo. O quê? Ele olhou para baixo e viu fios metálicos enrolados em volta dele. Eles eram grossos e inquebráveis. O parceiro de Sari tinha usado a habilidade Fios de Cinzas. Subaru estava imobilizado. Seu coração disparou quando viu Sari se aproximando com a espada levantada. Acabou pra você! Rosnou o jogador de cobre, pronto para dar o golpe final. O desespero tomou conta da mente de Subaru. Ele sabia que precisava fazer algo, usar alguma habilidade para se salvar. Mas como? Ele nem fazia ideia de como ativar suas habilidades. Sari avançou para dar o golpe final. E então aconteceu. Algo dentro de Subaru se ativou instintivamente. De repente, 4 espadas surgiram do seu próprio corpo, formando um escudo protetor. A lâmina de Sari bateu contra as espadas e foi completamente bloqueada. O silêncio tomou conta do lugar. Todo mundo ficou em choque, inclusive o próprio Subaru. Ele mal sabia o que tinha acabado de fazer, mas uma coisa era certa. O poder da porta do arco-íris era muito mais absurdo do que ele imaginava. Subaru considerou usar molde de sangue contra Sari, mas hesitou. Ele ainda não entendia como suas habilidades funcionavam. Frustrado, ele chamou Vanquish, e momentos depois, o governante apareceu. Esta será a última vez que eu te ajudo, avisou com a voz firme. Vanquish explicou que molde de sangue permitia que Subaru manipulasse o estado do próprio sangue por 10 segundos. Além disso, revelou que as espadas que surgiram agora eram feitas do sangue de Subaru. O resto descubra sozinho, disse Vanquish. Canalize seu ódio, use-o como uma arma, e então desapareceu. As espadas de Subaru sumiram junto com ele. Foi a deixa que Sari precisava. Sem perder tempo, ele atacou de novo. Subaru conseguiu se esquivar por pouco, mas Sari não parava. Ele avançava sem trégua, cheio de fúria. Você roubou a porta! Você matou meu amigo! Subaru rebateu irritado. Eu só fiz isso porque vocês tentaram me matar primeiro, mas Sari não queria ouvir. Se você tivesse simplesmente morrido, nada disso teria acontecido. Rosnou os olhos cheios de ódio. Meu amigo ainda estaria vivo? Essas palavras acenderam algo dentro de Subaru. Um ódio profundo. Dessa vez ele não hesitou. Os dois correram um na direção do outro. Sari atacou primeiro, mas Subaru contra-atacou com um golpe poderoso. A espada de Sari quebrou em pedaços. Antes que o jogador de cobre pudesse reagir, Subaru acertou um segundo golpe, muito mais forte. A pancada lançou Sari pro alto. Ele subiu vários metros antes de despencar com tudo no chão, o impacto ecoando pelo local. Mas antes que Subaru pudesse terminar a luta, o amigo de Sari usou um arame especial para puxá-lo e carregar ele para longe. Enquanto fugia, o companheiro olhava para Subaru, em choque. Ele drenou todo o HP do Sari com um único ataque. Aquela constatação gelou sua espinha. Isso significava que a porta do arco-íris era infinitamente mais forte que a dourada. E o mais assustador, Subaru ainda era só um jogador de nível 1. Subaru ficou parado, sentindo a adrenalina ainda correndo pelo corpo. Ele finalmente entendia a extensão do seu poder. Tinha acabado de derrotar um oponente forte, e essa vitória encheu ele de alívio e determinação. Na manhã seguinte, a polícia apareceu em uma cena sombria. No meio da rua, o corpo de um jogador de cobre estava jogado no chão, fatiado ao meio. A brutalidade da cena deixava todo mundo confuso. O corte era tão preciso que não parecia algo que um humano poderia ter feito. Alguns começavam a especular se aquilo era obra de um monstro. No meio da confusão, Osaka chegou ao local. Seu olhar era calmo, mas atento a cada detalhe. Ele garantiu aos policiais que vasculhou toda a área e não encontrou nenhuma evidência que sugerisse o envolvimento de uma criatura do submundo. Os policiais agradeceram pela ajuda, aliviados por terem alguém com a experiência dele no caso. Quando voltaram a examinar o corpo, encontraram o cartão de registro do jogador, revelando sua identidade. Kuni Saki Shooter, jogador de nível cobre. A expressão de Osaka escureceu. Cortar alguém desse jeito, murmurou pensativo. Só alguém pelo menos do nível prata teria força para fazer algo assim. Esse pensamento o incomodava. Um nome passou pela sua mente, Subaru, mas ele afastou a ideia rapidamente. Não era hora de suspeitas ou conflitos internos. O foco agora era encontrar o culpado e destruir o maior número possível de portões, antes que o tempo se esgotasse. Enquanto isso, Taiga chegou à gaiola, onde Subaru morava. Mas, para sua surpresa, Subaru não estava lá. O sol já estava quase nascendo. Era estranho ele não estar ali. Um desconforto começou a crescer dentro de Taiga. Ele pegou o celular e abriu as mensagens, querendo ver se Subaru tinha lido a última que ele enviou. No instante em que desbloqueou a tela,
uma notificação de notícia apareceu. Jogador de cobre morto por outro jogador. Taiga congelou. Ele abriu a notícia rapidamente, o coração acelerado. Aconteceu 2 horas atrás, e o jogador morto era um dos 3 que costumavam atormentar Subaru. O choque bateu como um soco no estômago. Subaru fez isso! Raiva subiu dentro dele, quente e cortante. Se Subaru se tornou um jogador, significa que ele entrou nesse mundo de verdade. E Taiga não queria que isso acontecesse. A ideia de Subaru cruzar essa linha o enchia de frustração. Enquanto isso, Subaru estava em Senegal City, parado diante do enorme prédio da Federação dos Jogadores do Japão. Essa organização controlava todos os portões do país e era responsável pelo registro de novos jogadores. E estar ali parecia surreal. Por todo lado, jogadores experientes andavam com confiança pelos corredores movimentados. Subaru sentia uma mistura de admiração e empolgação. Ele se aproximou do balcão de registro. Uma garota animada os recebeu com um sorriso, incentivando os novatos a se inscreverem. Ela explicou as regras básicas. No Japão, era ilegal entrar em um portão sem ser um jogador registrado. A única maneira de subir de nível era atravessar os portões e enfrentar os desafios. Se alguém queria se tornar forte de verdade, o registro era o primeiro passo para destravar todo o seu potencial. Mas enquanto Subaru ouvia tudo isso, sua mente estava longe dali. Ele não conseguia parar de pensar no jogador de cobre que tinha morrido. Foi ele que fez aquilo. O incidente do jogador de cobre morto se tornou-se um caso de alto perfil. E de acordo com as regras, apenas outro jogador tem autoridade para investigar crimes envolvendo jogadores. Com a seriedade do caso, era praticamente certo que um jogador de ouro seria designado para resolvê-lo. E se fosse Taiga? Se Taiga descobrisse a verdade, Subaru sabia que estaria ferrado. A única saída que ele via era ficar mais forte, rápido. Ele precisava subir de nível o mais rápido possível, atravessar o maior número de portões que conseguisse. Se um dia tivesse que enfrentar Taiga, ele prometeu a si mesmo que estaria pronto. No balcão de registro da federação, a recepcionista sorriu para Subaru e começou a explicar as regras básicas. Mas ele já sabia de tudo. Tinha passado a noite anterior pesquisando em um internet café. A recepcionista explicou que jogadores sobem de nível limpando portões. A dificuldade de um portão é determinada pelas estrelas e cada portão vencido dá estrelas como recompensa, que podem ser trocadas por dinheiro. Foi então que Subaru lembrou da estrela que pegou ontem, aquela que Sari derrubou antes de fugir. Ele estava sem um único iene no bolso. Se arriscar era a única opção. Hesitante, mas desesperado, ele entregou a estrela para a recepcionista e perguntou se podia trocá-la por dinheiro. O rosto dele queimava de vergonha. Vender uma estrela era basicamente admitir o quão quebrado ele estava. Mas a reação da recepcionista não foi o que ele esperava. Os olhos dela se arregalaram. Onde você conseguiu essa estrela? Subaru congelou. Eu acabei de me tornar um jogador. Limpei um portão. O silêncio pesou por um instante, antes da recepcionista respirar fundo. Você cometeu um erro grave. Subaru sentiu um frio na espinha. Limpar um portão antes de se tornar um jogador é ilegal. Ela explicou que isso podia resultar em uma multa de 1 milhão de ienes, ou até 5 anos de prisão. O pânico tomou conta dele. A cena corta para uma delegacia movimentada. As pessoas pararam o que estavam fazendo quando Taiga entrou. Seu status de um dos 7 jogadores de ouro do Japão fazia com que todos prestassem atenção nele. O policial da recepção olhou surpreso. O que traz você aqui? Taiga não perdeu tempo. O assassinato de ontem. Quero acesso às evidências. Ele explicou que precisava verificar algo importante. Seu olhar sério não deixava espaço para discussão. Enquanto isso, na Federação dos Jogadores, Subaru teve sorte. A recepcionista decidiu dobrar as regras por ele. Apenas uma vez. Ela processou a troca, e 1 milhão de ienes foram enviados para a conta de Subaru. Um estrela iria 100 mil ienes. 5 estrelas eram 10 milhões de ienes. Quando Subaru viu o número na tela do celular, um pensamento atravessou sua mente. Se ele limpasse portões o suficiente, poderia mudar completamente de vida. Poderia ficar rico. Com a nova grana, a primeira coisa que fez foi se dar uma transformação necessária. Ele não ia mais viver como um perdedor. Subaru decidiu que era hora de deixar seu passado para trás de vez. A primeira parada foi num barbeiro, onde se livrou do visual desleixado. Saiu de lá com um corte limpo, bem alinhado. Depois partiu para uma loja de roupas de marca, trocando os trapos velhos por algo elegante e sofisticado. Para finalizar o dia, entrou num café aconchegante e pediu um caramelo macchiato. Pela primeira vez na vida, ele se sentou e simplesmente aproveitou o momento. A bebida quente e doce trouxe um nó na garganta. Ele segurou as lágrimas, mas não conseguiu evitar que algumas escorressem. Fazia tanto tempo desde que tinha sentido algo tão reconfortante. Enquanto saboreava cada gole, as memórias do passado voltaram. Os anos vivendo como um escravo da própria família. Os sonhos esmagados pelas expectativas de seus pais. Mas agora ele era livre. A sensação era intoxicante. Mas Subaru sabia que aquilo era só o começo. Ele queria voltar e tomar outro café desses, mas primeiro ia limpar um portão e subir de nível. Esse era seu novo propósito. Seus pensamentos foram interrompidos por uma presença avassaladora. Taiga. Ele estava ali, parado bem na frente de Subaru.
O rosto queimava de raiva. Antes que Subaru pudesse reagir, Taiga o agarrou pelo colarinho e o arrastou para fora do café. A tensão era sufocante. Subaru queria revidar, mas sabia que não tinha chance contra Taiga no mano a mano. Então, em vez disso, ativou o molde de sangue. Seu sangue se moldou em uma corda grossa. E com um movimento rápido, ele amarrou 3 carros próximos. A ideia? Jogar os veículos em Taiga num contra-ataque desesperado. Mas antes que ele pudesse agir, seus olhos captaram algo. Uma mãe segurando o filho. Eles estavam paralisados de medo, olhando o caos acontecendo diante deles. Subaru hesitou. Esperou que eles se afastassem, mas segundos preciosos se passaram. E o limite de 10 segundos de sua habilidade expirou. A corda de sangue se desfez no ar. Subaru ficou desarmado. E agora, seu segredo tinha sido revelado. Taiga viu tudo. Ele sabia que Subaru era um jogador. A raiva no olhar dele cresceu ainda mais. Subaru sentiu o coração disparar. Ele era só um nível 1, e Taiga era um dos jogadores mais fortes do país. Mas mesmo assim, algo dentro dele se recusava a recuar. Ele se preparou para lutar contra seu maior medo. A briga entre os irmãos causou um caos completo na rua. O trânsito travou. Uma mulher dentro de um carro perguntou a um pedestre o que estava rolando. "É um jogador de nível ouro. Ele tá furioso", respondeu o cara. "Se eu fosse você, largava o carro e corria." No meio da confusão, Subaru e Taiga estavam cara a cara. Subaru respirou fundo. "Como você me encontrou?" Mas Taiga não respondeu. A única resposta foi um soco direto, que Subaru mal conseguiu desviar. No instante seguinte, Subaru percebeu a resposta. GPS. Taiga rastreou seu celular, mas agora isso não importava mais. Braço dourado. A habilidade de Taiga brilhou quando ele ativou seu poder. Ele olhou diretamente para Subaru. "Você vai morrer." Subaru cerrou os dentes, fechou os olhos e tentou se conectar com Vanquish. Molde de sangue consumia maná para manipular o sangue. E se ele gastasse demais, poderia secar sua reserva de maná num instante. Nesse instante, ele precisava de ajuda. Agora. Subaru não podia se dar ao luxo de pensar em mais nada agora. Ele só precisava sobreviver. Sem aviso, Taiga avançou. Seu braço dourado brilhou, antes de voar direto na direção de Subaru. Por um triz, Subaru conseguiu desviar, mas mal teve tempo de respirar. Antes que pudesse se recompor, Taiga já estava atrás dele, pronto para outro ataque. Subaru se jogou para o lado, escapando no último segundo. Ele sabia que se fosse atingido uma única vez, morreria na hora. Taiga começou a ficar irritado. "Você é patético", cuspiu frustrado. Ele só precisava pegar Subaru uma vez. Mas antes que pudesse fazer isso, Subaru desapareceu em meio a uma névoa vermelha. Um instante depois, reapareceu atrás do irmão. Ó ódio queimando dentro dele. Ele disparou um soco com toda a força, tentando derrubar Taiga. Mas no momento do impacto, nada. O mesmo golpe que aniquilou Sari com um único soco não teve nenhum efeito em Taiga. Pior ainda, Subaru sentiu seu próprio pulso doer com o impacto. Antes que pudesse reagir, Taiga revidou com um golpe brutal, drenando quase toda a vida de Subaru. Mas ele não estava pronto para desistir. Em um último esforço, Subaru usou sua fumaça vermelha para cegar Taiga e lançou um ataque com o sangue mais denso que conseguiu criar. Mas de novo nada. Taiga estava em um nível completamente diferente. Subaru percebeu. Ele não podia vencer. E Taiga também percebeu. Ele precisava matar Subaru agora. Se deixasse ele crescer e subir de nível, Subaru poderia se tornar um problema mais tarde. Taiga desceu com outro ataque poderoso, mas surpreendentemente Subaru não sofreu dano algum. Quando Taiga olhou para baixo, percebeu algo grudado nas mãos. O que diabos é isso? Era uma substância pegajosa de sangue. Não era um airbag de sangue, como Subaru achou no começo. Era um tipo de resina, algo que grudava e restringia os movimentos. Taiga tentou de tudo para se soltar, mas não conseguia. Subaru sabia que tinha apenas 10 segundos antes da habilidade acabar. E não ia desperdiçar esse tempo. Sem pensar na mana, criou várias outras bolhas de sangue e atirou todas contra Taiga. O irmão, furioso, gritou: "Você realmente acha que ganhou?" Subaru, ainda tentando recuperar o fôlego, respondeu: "Eu nem tô pensando em vencer, só tô tentando sobreviver." Ele usaria o pouco de mana que tinha para escapar, cobriu seu corpo inteiro na resina pegajosa e lançou uma corda de sangue para fugir dali. Quando a habilidade expirou, ele criou uma cortina de fumaça, impedindo que Taiga pudesse persegui-lo. Taiga, ainda enfurecido, assistiu Subaru desaparecer na fumaça. "Você não vai escapar de mim, Subaru. Eu vou te caçar até o fim." De repente, Taiga sentiu algo estranho, uma presença esmagadora. Ele não estava mais sozinho. Quando olhou ao redor, percebeu 3 jogadores de nível ouro se aproximando, os 3 melhores do país. Taiga se virou para eles, impaciente. "Não tenho tempo para explicações." Mas antes que pudesse dar mais um passo, correntes douradas se prenderam aos seus pulsos. Ele olhou incrédulo. "O quê?" Taiga não podia acreditar que os melhores jogadores de ouro estavam atrás dele. Osaka deu um passo à frente, apontando sua espada para ele. "Você está sendo restrito." Enquanto isso, em algum lugar longe dali, Subaru estava à beira da morte. Subaru estava acabado. 5 de HP, 2 de mana sobrando. Nenhum golpe sequer acertado em Taiga. Ele sabia que se o irmão o encontrasse de novo, era game over.
Pra piorar, suas roupas estavam em frangalhos e o resto das peças que comprou estavam lá no café. Mas agora nada disso importava. Se ele queria ser livre, ele tinha que ficar mais forte. E não podia mais fazer isso ali. Perto dali, um grupo de jogadores discutia com uma garota sobre a reserva de um portão. Ela tentava explicar que já tinha reservado, mas os caras não queriam saber. A coisa começou a esquentar. Foi quando ela sorriu de canto e se preparou para lembrá-los de quem ela era. Saka, uma jogadora nível 8 da categoria cobre, mas logo ficou claro que seu nível não era o suficiente. Os caras zombaram dela, e então a espancaram sem dó. Qual o seu nível? Um deles perguntou. 8, respondeu Saka, ofegante. O líder do grupo riu. Eu sou nível 13. Você nunca teria chance. Outro cara se intrometeu. Passa o portão pra gente. Sobrevivência do mais forte, lembra? Saka limpou o sangue do canto da boca e se manteve firme. Exatamente. Por isso mesmo que não posso perder pra vocês. O líder já ia atacá-la de novo, mas uma voz inesperada interrompeu a cena. Então vocês estão decidindo quem entra no portão com base na sobrevivência do mais forte. Os jogadores se viraram. Subaru estava ali. Se for assim, posso me juntar a vocês? O líder ficou irritado com a ousadia e foi empurrá-lo. Mas antes que pudesse reagir, Subaru ativou o molde de sangue. Num instante o cara caiu no chão, sem entender o que tinha acontecido. Subaru, com uma expressão séria, disse: Eu preciso ficar mais forte, e preciso fazer isso agora. Os caras se entreolharam confusos. E então, Subaru soltou a bomba. Eu sou nível 1, silêncio. O grupo ficou desnorteado. Um nível 1? Ha! Então a gente pode acabar com você rapidinho. Mas Subaru já estava lutando contra jogadores absurdamente mais fortes há dias. Comparado a Taiga, esses caras pareciam se mover em câmera lenta. Subaru aniquilou um por um usando apenas os punhos. O último jogador tentou algo diferente. Ele ativou uma habilidade, sacou uma arma e disparou. Subaru não se moveu. Usando o molde de sangue, bloqueou as balas como se fossem nada. Em seguida, destruiu o último cara sem dificuldade. Saka assistiu tudo em choque. Quem diabos é esse cara? Com a força que Subaru mostrou, ela começou a suspeitar que ele fosse de nível ouro. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Subaru puxou um dos capuzes dos homens derrotados, vestiu e entrou na porta. Ele tinha roubado o portão dela. Assim que entrou, Subaru ficou impressionado. Era sua primeira vez dentro de um portão, e parecia incrível. Mas sua surpresa durou pouco. A porta abriu de novo, e Saka entrou atrás dele. E antes que ele pudesse reagir, ela trancou a saída. Ela riu maliciosamente. Os idiotas lá fora não vão conseguir entrar. Subaru engoliu seco. O que você fez? Só me certifiquei de que ninguém vai escapar sem derrotar o chefe. Subaru suspirou exausto. Eu ganhei esse portão de forma justa. Saka cruzou os braços. Errado. Eu reservei ele antes. Reservei. Todos os portões são listados no site da federação. Os jogadores podem reservá-los antes de entrar. Subaru ficou parado, absorvendo a informação. Agora, além de estar preso dentro do portão, tinha irritado uma jogadora experiente. Ótimo. Subaru suspirou e se desculpou. Foi mal, eu não sabia que as portas tinham reserva. É minha primeira vez aqui. Saka cruzou os braços, desconfiada. Primeira vez? Sim, eu preciso subir de nível e sair daqui o mais rápido possível. Ele olhou pra ela sério. Me deixa limpar esse portão com você? Ela ficou em silêncio por um momento, analisando Subaru. No fim concordou. Beleza, você me ajudou antes, e eu sei como é tentar ficar mais forte. Mas havia uma condição. Divisão da recompensa. 70% pra mim, 30% pra você. Subaru aceitou na hora. Ele não se importava com dinheiro agora. Precisava de XP. Só tinha um problema. Ele não podia revelar seu nome real. Se alguém descobrisse que ele era acusado de matar um jogador, poderia ser o fim. Então, quando ela perguntou o nome dele, ele respondeu. Me chama de Vanquish. Arregalou os olhos. Que tipo de nome é esse? Mas Subaru já estava se preparando para a batalha. De repente, uma pedra voou na direção de Saka. Subaru tentou avisá-la, mas ela foi rápida e bloqueou o ataque com facilidade. Relaxa, isso aqui é comigo. Os inimigos do portão tinham chegado. Os jogadores podiam lutar contra as criaturas do submundo graças aos poderes e habilidades que receberam das portas. Saka não hesitou. Ela avançou contra os monstros, atacando com precisão. Subaru ficou impressionado enquanto observava ela derrubar um por um. Depois de derrotar todas as criaturas, ela se virou para ele, orgulhosa. E aí, o que achou? Subaru assentiu impressionado. Ela sorriu. Minha habilidade se chama Vazio Instantâneo. Com um golpe bem dado, ela podia atordoar qualquer inimigo por 3 segundos. Não funciona para ataques de longo alcance, mas é perfeita para combate corpo a corpo. Mas antes que pudessem continuar a conversa, todos os monstros se levantaram de novo. Saka ficou pálida. Ah, droga! Ela tinha esquecido de finalizá-los. Vazio Instantâneo só atordoa por 3 segundos. Subaru, me ajuda! Mas Subaru ainda estava respeitando o acordo. Ela tinha dito que queria lidar com aquilo sozinha. Então ele ficou parado, analisando a situação. Foi aí que percebeu.
A habilidade dela também tinha uma limitação de tempo, assim como o molde de sangue. Ele não podia usar suas lâminas porque Saka estava no meio da luta, e então decidiu usar outra coisa. Ativando o molde de sangue, Subaru criou cordas longas e resistentes. Elas se enrolaram no pescoço dos monstros, apertando até que eles sufocassem e caíssem no chão. Com todos os inimigos derrotados, Subaru subiu de nível. Nível 4. Molde de sangue melhorado, agora a duração tinha aumentado para 15 segundos. Além disso, todos os ferimentos que Taiga causou nele se curaram completamente. Seu HP e MP foram restaurados. Saka, que ainda achava que ele se chamava Vanquish, ficou impressionada. "Você é um monstro, Vanquish." Subaru riu de leve e elogiou a habilidade dela de volta, mas Saka minimizou. "Eu só consigo atordoar os inimigos. Não é tão incrível assim." Subaru balançou a cabeça. "Você pode ficar praticamente invencível se usar vazio instantâneo a cada 3 segundos em batalhas individuais." Saka parou para pensar e percebeu que fazia sentido. Se ela aplicasse essa estratégia, poderia derrotar qualquer um no combate corpo a corpo. Os dois continuaram explorando o portão. Logo, encontraram mais criaturas escondidas num riacho próximo. Saka testou a nova estratégia e acabou com os monstros com facilidade. Isso a deixou ainda mais empolgada. Ela chamou o resto das criaturas ocultas e começou a derrubá-las uma a uma. Subaru deixou os monstros menores para ela e se manteve atento. E foi aí que o verdadeiro desafio apareceu. Uma figura gigantesca surgiu na escuridão. Um chefe Goblin de nível 17. Ao lado dele, um Goblin de cobalto nível 12. Subaru respirou fundo. "Saka, continua lutando com os outros." Ele avançou na direção do chefe. Era hora de testar seu verdadeiro poder. Os dois inimigos avançaram contra Subaru, usando uma habilidade de nível 2 chamada Forge. O ataque era forte o suficiente para ser mortal, mas Subaru ergueu um escudo de sangue, bloqueando o impacto. Com sua habilidade aprimorada, ele conseguiu resistir ao golpe e se manter de pé. Enquanto isso, Saka continuava eliminando os monstros menores. Ela nem cogitou ajudar Subaru na luta contra o chefe. Para ela, nível 8 não era suficiente para enfrentar um arqueiro de prata tão poderoso. Subaru tentava encontrar uma brecha, mas a luta não dava trégua. O chefe Goblin usava ataques de longo alcance, enquanto o cobalto focava em combate direto, pressionando Subaru sem descanso. A combinação dos dois deixava quase impossível um contra-ataque forte. Foi então que o chefe ativou uma nova habilidade. Perfuração! O golpe atravessou o escudo de sangue de Subaru, acertando-o em cheio. Ele sentiu o corpo travar. Seria o fim? De repente, Saka surgiu do nada. Ela acertou o cobalto direto no rosto, usando vazio instantâneo. Subaru ficou chocado. Essa habilidade só deveria funcionar com uma diferença de nível de 3. Mas então ele percebeu. Saka já tinha derrotado todos os outros monstros, e enquanto lutava, Subaru tinha subido de nível. Aproveitando o momento, ele formou uma corda de sangue, enrolando no pescoço do cobalto e matando-o instantaneamente. Com a vitória, Subaru subiu para nível 6, restaurando completamente seu HP e MP. Agora, ele só tinha um inimigo pela frente, o chefe Goblin. Subaru avançou sem hesitar. Criou uma mão gigante de sangue e desferiu um soco direto no rosto do arqueiro, esmagando o inimigo num único golpe. Assim que o chefe caiu, Subaru subiu mais um nível. Agora, molde de sangue durava 20 segundos e estava ainda mais eficiente. Junto com Saka, Subaru limpou seu primeiro portão, mas eles tinham apenas 30 segundos para sair antes que ele desmoronasse. Do lado de fora, os agressores de antes ainda estavam lá. Mas ao verem Subaru e Saka saindo tão rápido, ficaram completamente surpresos. Normalmente, um portão de 2 estrelas levava pelo menos 2 horas para ser concluído, mas Subaru e Saka terminaram em 15 minutos. O tempo restante foi usado para rebobinar o relógio do céu. Era assim que o mundo evitava o colapso. Se o relógio chegasse a 0, tudo estaria perdido. Os jogadores sabiam disso, e por isso, só os mais fortes tinham o poder de manter o tempo rodando. Os agressores, que antes estavam prontos para brigar, agora estavam impressionados. Eles sabiam que limpar um portão daqueles exigia um jogador de pelo menos nível 9 ou superior. Subaru tinha feito isso muito antes desse nível. Sem dizer mais nada, os caras reconheceram a força dele e foram embora sem conflito. Isso deixou Subaru surpreso. Saka percebeu: eles estão com medo de você. A dupla então recebeu 2 estrelas como recompensa. Subaru sugeriu que Saka resgatasse as estrelas no nome dela, o que fez ela suspeitar da identidade dele. Mais tarde, enquanto os dois celebravam o sucesso em um café, Saka não segurou a curiosidade. Vanquish é mesmo seu nome verdadeiro? Subaru ficou em silêncio, desviando o olhar. Ela não insistiu, mas lançou outra pergunta. Como um jogador nível 1 pode ter esse tipo de poder? Antes que ele pudesse responder, ela completou: não tô te julgando, só quero entender. Saka olhou para Subaru com um sorriso sincero. Obrigada por ter me ajudado. Ela expressou seu desejo de continuar limpando portões junto com ele, como companheiros de equipe. Subaru hesitou por um momento, mas acabou revelando seu nome verdadeiro. Ele concordou em formar uma parceria com Saka nas próximas missões.
Durante a conversa, ele contou tudo o que aconteceu nos últimos 2 dias. Saka ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Sua situação é ainda pior do que eu imaginava. Ela entendia. Se Subaru queria sobreviver, precisava ficar forte e rápido. E acima de tudo, precisava encarar Taiga de frente um dia. Saka, por sua vez, compartilhou sua história. Ela tinha 2 irmãs, ambas jogadoras de nível prata. Antigamente faziam parte do mesmo time, mas elas a excluíram. Eu era a mais fraca. Então me deixaram pra trás. Agora ela queria provar que estavam erradas. Seu objetivo era ficar forte o suficiente para que nunca mais fosse descartada. Com ambições e lutas compartilhadas, Subaru e Saka formaram um pacto. Eles ajudariam um ao outro a crescer. Juntos, alcançariam seus objetivos. Enquanto isso, a cena corta para Hayosaka e os outros jogadores de nível ouro, reunidos na sede da federação. Eles tinham conseguido restringir Taiga, mas isso criava um problema sério. Faltavam jogadores de nível ouro para lidar com os 5 portões de 5 estrelas que haviam surgido. Osaka propôs uma solução ousada. Vamos incluir jogadores de nível cobre nesses desafios. Ele informou que 7 portões de 5 estrelas tinham aparecido em Tóquio, todos exigindo atenção imediata. Foi então que um jogador de primeira categoria se manifestou. A equipe Julieta pode lidar com os portões em Maguro City. Isaac Julieta, um jogador nível 38, era o líder dessa equipe. Ao mesmo tempo, Subaru e Saka foram designados para cruzar treinamento com uma equipe de nível prata na sede. Mas Subaru não estava prestando atenção nisso. Ele e Saka estavam ocupados resgatando suas estrelas e reservando seu próximo portão. Coincidentemente, o local que escolheram ficava em Maguro City, o mesmo destino da equipe Julieta. Enquanto analisavam os detalhes da missão, Saka de repente caiu no colo de Subaru. O sangue escorria do corpo dela. Ferimentos severos cobriam sua pele. Alguém a machucou. O olhar de Subaru se tornou frio e mortal. Ele não disse nada, mas em silêncio, prometeu que encontraria e destruiria quem fez isso. A cena muda para os dois se aproximando do portão recém-reservado. Subaru perguntou sobre sua estrutura, e Saka explicou. Enquanto o portão permanecer destrancado por dentro, podemos entrar e sair livremente. Eles chegaram à entrada do portão marcada por uma enorme escadaria em espiral. Era o cenário perfeito para as habilidades de Saka. Ela assumiu a liderança e começou a subir. Subaru, por precaução, trancou-se o portão atrás deles. A missão tinha começado. Assim que pisaram dentro, inimigos esqueléticos começaram a emergir debaixo da escada. Subaru percebeu uma luz ameaçadora no fundo, provavelmente o chefe do portão. E então, milhares de esqueletos começaram a subir a escadaria. O primeiro saltou diretamente em Saka, pronto para atacar, mas Subaru agiu rápido, criando uma barreira de sangue para protegê-la. Saka contra-atacou na hora, destruindo o inimigo com um único golpe bem calculado. Foi nesse momento que eles perceberam o problema real. Os inimigos eram todos nível 10 ou superior, e com o portão trancado, a única saída era eliminar todos eles. Subaru tomou a frente na estratégia. Eu seguro a defesa. Você foca em derrubar um por um. Saka concordou, pronta para testar seus limites. A batalha tinha começado de verdade. Subaru sentia um peso no peito. Algo dizia que o chefe desse portão era muito mais forte do que qualquer inimigo que ele já tinha enfrentado. O desconforto aumentava conforme desciam. Ele sugeriu que eles alternassem os combates para descansar um pouco, mas Saka recusou na hora. Subir de nível me rejuvenesce. Eu não preciso de pausas. Ela encorajou Subaru a lutar com força total, sem segurar nada. Subaru se sentiu inspirado, e então liberou uma maré de sangue, varrendo a escada e prendendo milhares de esqueletos de uma vez. Saka aproveitou a oportunidade, destruindo inúmeros inimigos dentro da onda. Ela subiu de nível até o 14. Com menos inimigos restantes, Subaru tomou a frente e eliminou os que sobraram. Seu esforço incansável o levou até o nível 16. Saka elogiou sua habilidade, mas no meio da conversa, um esqueleto tentou se esgueirar por trás dela. Subaru o destruiu num piscar de olhos. Ambos concordaram que, se continuassem nesse ritmo, chegariam ao andar mais baixo muito mais forte, mas o desconforto de Subaru só crescia. Quando finalmente alcançaram o térreo, ele já estava nível 19, e Saka tinha subido para nível 20. E então, eles a viram. A falecida Imperatriz Judite, nível 29. A mera presença dela era sufocante. Seus movimentos eram irregulares e imprevisíveis, e seus ataques de longo alcance faziam dela um oponente assustador. Subaru percebeu na hora. Ele teria que assumir a liderança nessa luta. Judite atacava sem parar, sem dar tempo para respiro. Subaru usava seu sangue como escudo, desviando cada golpe com dificuldade. Mas o problema era claro, eles não conseguiam se aproximar. A chefe estava lançando ataques constantes, e qualquer tentativa de avanço era barrada imediatamente. Subaru começou a analisar a situação. Ela estava usando o MP para alimentar esses ataques. Se ele conseguisse interromper isso, talvez tivesse uma chance. Ele descartou a ideia de usar vazio instantâneo de Saka. A diferença de nível era grande demais para a habilidade dela funcionar.
Então ele apostou tudo no molde de sangue, mas antes de agir, olhou para Saka. Lembrou da promessa que fizeram de ficarem mais fortes juntos. Se ele derrotasse Judite sozinho, Saka não receberia XP o suficiente para acompanhar seu crescimento. Com isso em mente, ele traçou um plano. Eu seguro os ataques dela, você aproveita e ataca com tudo. Subaru usa o molde de sangue para prender Judite, imobilizando-a. A abertura foi criada. Saka se moveu na hora, acertando a Imperatriz diretamente no rosto. Os golpes foram rápidos e precisos, mas Subaru sentiu sua habilidade chegando ao limite. 5 segundos. Saka recuou no instante certo, e Judite atacou violentamente assim que ficou livre. Subaru ergueu seu escudo de sangue e bloqueou enquanto Saka se preparava para o próximo ataque. Eles repetiram a estratégia. Aos poucos, Judite estava ficando enfraquecida. Mas então, ela falou: "Onde você aprendeu essa habilidade?" A voz dela era profunda e sombria, carregada de incredulidade. Subaru ficou surpreso. Monstros normais não falavam, mas Judite não era uma criatura comum. Ela olhou diretamente para ele. "Você carrega o poder de Vanquish." O nome ressoou no ar, o nome que Subaru tomou para si, mas a forma como Judite falou, ela conhecia Vanquish, e o pensamento a encheu de ódio. Gritando de fúria, Judite liberou todo o seu MP restante. Seu corpo começou a se deformar e crescer, se tornando ainda mais aterrorizante. A batalha estava longe de acabar. Judite desencadeou uma onda massiva de energia, avançando com uma força que fez o ar vibrar. Subaru ergueu um escudo de sangue para tentar bloquear o impacto, mas a pressão era imensa. Ele sentiu seu MP drenando rapidamente. Se aquilo continuasse, ele ficaria sem mana antes mesmo de poder contra-atacar. Ele não tinha escolha, precisava acabar com essa luta agora. Com determinação, transformou seu sangue em uma lança, sentindo a energia se concentrar na ponta afiada, e avançou. A velocidade foi absurda. Judite não teve tempo de reagir. A lança atravessou sua cabeça de uma vez, perfurando-a completamente. A Imperatriz soltou um último grito antes de cair, derrotada. Subaru subiu para o nível 21. Saka também recebeu pontos de experiência valiosos, fortalecendo-se ainda mais. Mas Subaru não conseguia tirar da cabeça as palavras de Judite. Se ela conhecia Vanquish, isso podia significar que os chefes do submundo estavam ligados aos donos dos portões. Ele precisava descobrir mais. Mas antes que pudessem pensar no assunto, notaram algo estranho. Não tinham recebido a notificação de que o portão foi limpo. A ansiedade cresceu. "A gente tá preso aqui?" Saka murmurou preocupada. De repente, uma porta do arco-íris cintilante surgiu diante deles. Subaru ficou assustado, mas Saka o tranquilizou. "Essa é uma porta de teste." Ela explicou que essas portas eram raríssimas. Jogadores que completavam esses desafios ganhavam celebridades e ganhavam habilidades novas e poderosas. O jogador de ouro mais forte limpou 7 dessas portas. Ele se tornou quase invencível. Subaru sentiu a ambição crescer dentro dele. Essa era a oportunidade perfeita. Ele desbloqueou a porta e se preparou para entrar. Mas no momento em que a abriu, um ataque veio do nada. O braço de Subaru foi cortado. Saka foi atingida violentamente e caiu no chão desmaiada. Subaru, em choque e fúria, olhou para a entrada da porta. Uma figura estava parada ali. O inimigo sorriu zombando dele. "Inseto!" A palavra ecoou na mente de Subaru, reacendendo toda a raiva acumulada. Seus punhos tremeram. Ele jurou destruir aquele novo inimigo. A figura avançou calmamente. "Meu nome é Carrion, o rei dos Ghoul." Subaru travou o olhar nele. "E sou um dos subordinados do grande Vanquish." A mente de Subaru entrou em caos. "Vanquish, tem subordinados?" Antes que pudesse reagir, Carrion desapareceu num piscar de olhos e reapareceu atrás dele. Era rápido, absurdo. Subaru tentou entrar em contato com Vanquish, mas para sua surpresa, Vanquish desapareceu sem responder. A confusão só o aumentou. Foi então que Carrion riu, olhando para Subaru como se soubesse de algo que ele não sabia. "O Vanquish dentro de você não é real." Subaru arregalou os olhos. "O que você tá dizendo?" "É apenas um mecanismo da sua habilidade molde de sangue." Antes que Carrion pudesse continuar explicando, Subaru avançou sem hesitar, completamente tomado pela fúria. Mas o inimigo era rápido demais. Carrion se esquivou com facilidade, sorrindo. "Se você conseguir superar este teste, ganhará um dos maiores tesouros do Sr. Vanquish." Ele estendeu a mão. "O cinzel divino." Mas Subaru não queria ouvir nada. Ele atacou novamente, com ainda mais fúria. Dessa vez usou seu chicote de sangue. O golpe foi brutal, destruindo parte do chão ao redor. Carrion ficou surpreso com a força do ataque, mas ainda estava confiante. "Nada mal, mas você nunca vai me pegar." Um brilho sombrio passou pelos olhos dele. "Eu venho observando você esse tempo todo. E junto com Lord Vanquish, sei exatamente como você luta." Subaru sentiu um arrepio na espinha. A batalha tinha apenas começado. Subaru estava em um estado de urgência absoluta. Saka estava ferida. Ele não tinha tempo para brincar com Carrion. Se queria salvar sua amiga, tinha que acabar com isso agora. Subaru desafiou o subordinado diretamente. "Chega de fugir. Vamos resolver isso de frente." Carrion sorriu. "Então venha!" E os dois entraram em um combate brutal corpo a corpo. Carrion era rápido demais. Sua espada atravessou a armadura de sangue de Subaru como se fosse papel. Um corte na cara.
Subaru caiu de joelhos, sangue escorrendo pelo rosto. Carrion zombou dele. Essa espada carrega a essência do próprio Lord Vanquish. Você não pode me parar. Mas antes que pudesse continuar a humilhação, sentiu algo estranho. Uma onda de sangue subiu do chão e o atingiu violentamente. Ele olhou para baixo e viu um chicote de sangue enrolado em seu tornozelo. Subaru o pegou desprevenido. Carrion ficou impressionado, mas rapidamente apareceu na frente de Subaru e acertou um soco direto no estômago. O impacto lançou Subaru para longe, derrubando-o no chão. Carrion caminhou até ele e cruzou os braços. Você realmente achou que esse julgamento era uma brincadeira? Mas Subaru se levantou de novo. Sangue escorria de seu rosto maltratado. A dor era insuportável, mas ele não ia desistir. Eu tenho que salvar Sokka. Formou outra armadura de sangue, canalizando sua raiva em poder bruto, e avançou mais uma vez, mas Carrion ainda era rápido demais. Mesmo com toda sua determinação, Subaru não conseguia acertar um golpe decisivo. Então, Carrion cortou seu braço fora. A armadura de sangue não serviu para nada, mas para choque do subordinado, Subaru recolocou o braço instantaneamente, usando o molde de sangue. O quê? Carrion não hesitou. Desmembrou Subaru de novo, e de novo, e de novo. Mas cada vez que ele destruía um membro, Subaru simplesmente o regenerava. Era um ciclo infernal. Carrion percebeu que algo estava errado. Subaru estava se desgastando. O uso excessivo de mana estava levando-o ao colapso. Mas mesmo assim, ele não parava. Mesmo sangrando, mesmo caindo, ele continuava se levantando. Isso fez Carrion rir. Ele lembrou de algo. Uma conversa com Lord Vanquish. Esse garoto... Vanquish disse uma vez. Mesmo cercado pela dor, sem nenhuma chance de vencer, ele ainda teve a audácia de me morder. A lembrança fez Carrion sorrir. No presente, ele olhou para Subaru e riu alto. Comecei a gostar de você, garoto. Mas então, o sorriso desapareceu. Subaru não estava mais no controle. Seus olhos brilhavam com algo sombrio. Toda sua força restante foi canalizada em uma única lança de sangue. Sem hesitar, ele atacou para matar. Não queria apenas ferir Carrion, queria acabar com ele de uma vez por todas. A lança atravessou Carrion, partindo-o ao meio. Mas ele não morreu. Carrion começou a rir novamente. Você acha que pode pular de nível me matando? Subaru, ofegante, rosnou. Dá pra calar a boca e morrer logo? Ele não tinha tempo para isso. Sokka precisava de um hospital, mas Carrion sorriu de novo. Ele podia pular de nível se matasse o cara. Subaru olha pra ele com raiva e manda logo morrer de uma vez. Ele tá desesperado pra levar a amiga, a Sayaka, pro hospital, mas não consegue sair do portão ainda. Keren tá carregando a irmã e manda o Subaru não entrar em pânico, explicando que o tempo passa diferente dentro e fora do portão. Aí ele pergunta como ele e o Subaru vai sobreviver, já que o manpo dele tá acabando. Subaru responde que não tem outro jeito de vencer. Essa era a única opção. Ele só quer salvar a Sayaka antes que ela morra. Keren fica meio irritado e pergunta se o Subaru tá apaixonado por ela. Subaru começa a chorar e nega, dizendo que não é sobre amor. Ele e a Sayaka fizeram uma promessa de nunca abandonar um ao outro, e ela foi a primeira amiga que ele teve na vida. Keren fica quieto. Essas palavras mexem com ele. Ele lembra de quando o Vanquish salvou ele quando era mais novo, e da promessa que fez de nunca trair ou abandonar ele. Percebendo que errou, Keren pede desculpas pro Subaru. Depois entrega pra ele o cinzel divino e dá uma habilidade especial pra pular de nível. Subaru fica sem se entender e pergunta por que ele tá dando tudo isso se vai morrer mesmo. Keren lembra que como Subaru venceu, ele conseguiu completar o desafio do portão. Aí Subaru sobe de nível e recupera toda a vida em mana. Keren revela que ele é uma criatura do submundo, do mesmo tipo do Lord Vanquish. Diz que não tem muito tempo pra explicar, mas passa uma info importante. Se algum amigo dele morrer, ele pode usar uma habilidade chamada Usurpador de Sangue neles. Subaru fica parado, sem saber o que isso quer dizer, e aí some. Keren só pede pra ele lembrar das palavras dele. A missão do portão termina, e Subaru foge com a Sayaka. Ele percebe que acabou de completar uma missão de 2 estrelas. Enquanto isso, o relógio do céu começa a marcar o tempo que resta, mas Subaru nem liga. Ele já pega o celular e chama uma ambulância para ajudar a Sayaka. Em outro lugar, num portão de 5 estrelas, um grupo de heróis está apanhando feio de umas criaturas. Quem lidera é a tal da Julieta, que só assiste, horrorizada, enquanto os colegas vão morrendo um por um. Eles estão lutando contra uma baleia do céu de nível 59, que ataca com bolas de água fortíssimas. Julieta entra em desespero. Isso nem é o chefão ainda. Um dos heróis que sobraram pergunta qual vai ser o próximo passo, lembrando que eles só podem sair do portão se a maioria do grupo morrer. Julieta encara o cara e, sem pensar 2 vezes, enfia uma faca na cabeça dele, achando que a vida dela vale mais que a de todo mundo. Logo aparece uma notificação dizendo que a maioria do grupo morreu. Julieta começa a rir, percebendo que agora pode fugir. Os jogadores que ainda estão vivos gritam, pedindo pra ela não abandonar eles, avisando que a baleia vai escapar pro mundo real.
Ignorando tudo, Julieta manda eles segurarem a criatura e sai correndo pro portal. Quando ela escapa, recebe outra notificação. Todos os membros do grupo morreram. Antes de conseguir fazer qualquer coisa, a baleia ataca ela com tudo. Ela começa a chorar, entendendo que os jogadores não conseguiram parar o monstro. A criatura gigante conseguiu escapar e tá indo direto pra cidade. No mundo real, os médicos estão cuidando da Sayaka, enquanto Subaru fica ali do lado, preocupado. De repente chega uma notificação. A missão de 5 estrelas falhou. 37 horas pra missão acabar. Mas como penalidade, todo esse tempo foi descontado do relógio do céu. Agora só restam 49 dias. Subaru tenta entender tudo isso quando ouve gritos no fundo. Julieta invade o hospital desesperada, pedindo ajuda. Ela começa a exigir um carro e tenta forçar o médico a levar ela embora. Grita pra deixarem a Sayaka de lado, dizendo que a vida dela é mais importante porque ela é prata rank. Subaru vai até ela, coloca a mão no ombro de Julieta, tentando impedir ela. Julieta vira furiosa e quer saber o que o Subaru tá tentando fazer. Enquanto isso, a sombra da baleia cobre o céu, cada vez mais próxima. A Federação de Jogadores manda um alerta para a cidade de Maguro, avisando que uma criatura do submundo escapou do portão. A ameaça foi classificada como nível 5 estrelas, e a Federação tenta evacuar todo mundo. Subaru entrega a Sayaka para os médicos, que fogem com ela na ambulância. Isso deixa Julieta furiosa, ameaçando matar Subaru. Sem pensar 2 vezes, Subaru ativa a técnica da armadura de sangue, criando uma armadura e partindo para cima de Julieta, batendo nela sem dó. Depois de imobilizar a mulher, Subaru exige saber se a baleia tá só atrás dela. Julieta, chocada com a força de Subaru, explica que as criaturas do submundo só atacam o local onde o jogador estava no portão. Subaru junta as peças, entendendo que, enquanto Julieta estiver viva, a baleia não vai parar de atacar aquela área. Decidido a resolver tudo ali mesmo, ele começa a questionar Julieta sobre as habilidades da baleia. Julieta revela que a criatura consegue invocar água e disparar raios lasers. Enquanto a baleia começa a carregar o próximo ataque, Subaru levanta o escudo de sangue rapidão e consegue desviar do raio poderoso. Até a própria Julieta fica em choque, já que nem escudos de classe prata aguentam isso. Com a baleia flutuando no céu, Subaru vê uma chance de lutar sem segurar nada. Ele salta e manda um soco de sangue na criatura, mas o golpe quase não faz efeito. A baleia solta um rugido tão alto que estilhaça as janelas dos prédios em volta. Subaru cai de volta no chão, percebendo que essa criatura do submundo é muito mais forte do que ele pensava. Decidido, ele saca a espada divina e canaliza 1/3 da mana num ataque super poderoso. A baleia responde disparando uma chuva de mísseis d'água, mas Subaru intercepta tudo e destrói com o golpe. Mesmo assim, a criatura ainda tá de pé. A baleia começa a carregar outro raio, e Subaru sabe que precisa impedir. Se ela disparar, pode acabar com a cidade inteira. Sem pensar 2 vezes, ele gasta mais 1/3 da mana e lança outro ataque devastador. Dessa vez, ele consegue finalizar a baleia. A criatura despenca, e toda a água que tinha invocado cai do céu em forma de chuva. As pessoas olham para trás, chocadas, percebendo que alguém derrotou a criatura do submundo. Julieta assiste tudo em choque, se perguntando se Subaru é o novo jogador de rank ouro. Mas Subaru não ganha nenhum nível por isso, já que matou a baleia fora do portão. Mesmo assim, ele sente um alívio por ter salvado a cidade e as pessoas. Pensando na Sayaka, ele vai correndo ver como ela tá. Em outro canto, um velhinho grava tudo o que aconteceu no hospital. Os médicos estão ocupados operando a Sayaka. A situação dela é crítica, e Subaru tenta chegar perto, todo ansioso. Uma lágrima escorre do olho dela. A cena muda pro necrotério, onde Subaru olha pra ela uma última vez. Ele cai de joelhos, destruído de tristeza, se culpando pela morte dela. Foi ele que colocou ela nessa missão perigosa, e agora sente todo o peso disso. A raiva começa a crescer dentro dele. No meio da dor, ele lembra do que o Kerian falou sobre a habilidade usurpador de sangue, caso algum amigo morresse. Tomado pelo desespero, Subaru abre o menu do sistema procurando essa skill. Como ele tá no nível 26, acaba liberando a Avara, uma habilidade que permite ressuscitar alguém como Kindred dentro de 1 hora após a morte. A descrição não explica muito, mas é a única chance dele. Sem pensar, ele ativa a habilidade. O corpo da Sayaka começa a mudar e aparece uma contagem regressiva. Se o tempo zerar, a chance de salvar ela vai embora para sempre. Subaru assiste, apavorado, enquanto os números vão caindo. Quando chega em 0, nada acontece. O pânico toma conta. Ele acha que falhou. Nesse momento, 2 garotas entram no quarto correndo, chorando e chamando a Sayaka de irmã. Subaru fica em choque, entendendo que são as irmãs mais velha e mais nova dela. Uma delas vê o Subaru e vai pra cima dele, perguntando quem ele é. Subaru, ainda com lágrimas, diz que era amigo da Sayaka.
Tomada pela raiva, a garota empurra ele contra a parede, acusando ele de ter arrastado a irmã para essa confusão. Ela culpa ele pela morte dela e levanta a mão para bater nele. Mas do nada, uma aura estranha começa a emanar dela. Ela se levanta com uma aparência totalmente diferente. Até as roupas mudaram, e os olhos dela agora têm um brilho bizarro. Ela chama sua irmã e manda soltar o Subaru. Sem avisar, parte pra cima dele. Mas Subaru reage rápido e segura o braço dela. Ele fica em choque com a força dela. E não é mais a mesma Sayaka. A garota cai de joelhos e pede desculpas, deixando as irmãs ainda mais confusas. Ela explica que foi revivida por Subaru como Kindred com a skill de Avara. Diz que não lembra de nada da vida passada e agora só existe para obedecer aos comandos dele. As irmãs recuam, cheias de raiva e medo. Elas avançam de novo para cima dele, mas Sayaka se coloca na frente, jurando eliminar as duas em 10 segundos, se for preciso. Subaru, em pânico, impede ela de atacar usando a técnica de molde de sangue. Ele imobiliza as duas e foge levando a Sayaka com ele. Correndo, Subaru fica com a cabeça cheia. As atitudes da Sayaka estão totalmente diferentes. Ela perdeu todas as memórias e nem parece mais a mesma pessoa. Ela pergunta se ele vai deixar as irmãs vivas, mas Subaru sabe que precisa de respostas. Ele precisa entender o que ser um Kindred realmente significa. Do lado de fora do prédio, ele vê uma tela gigante passando uma transmissão ao vivo. É a luta dele contra a baleia. A cidade inteira tá vendo. E o rosto dele tá estampado por todo lado. O vídeo viralizou completamente. Antes que consiga digerir tudo isso, dois jogadores aparecem na frente dele. Um deles é Du, o jogador de rank ouro número 3.